Como que nós podemos iniciar então a padronização? Pessoal, o primeiro passo para a padronização é um fluxograma. É nós iniciarmos através de um fluxograma 5, simples, a definição das várias etapas de um processo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o uso desse fluxograma quando nós queremos padronizar os nossos processos. Então, uma definição, todo gerente, independente do departamento de manufatura ou administrativo, ele deve ter um fluxograma dos seus processos, principalmente aqueles processos que são críticos, que são chave. Ele tem que enxergar como que funciona o seu processo através de um fluxograma, para ele saber exatamente em que tipo de robustez esse processo está. Tá? Então, isso é uma primeira parte. Você pode fazer então um fluxograma para cada produto, explicitando aí os processos. Nós sempre começamos a fazer um fluxograma por um produto prioritário, aquele produto crítico, aquele produto que dá mais problema, aquele produto que dá muitas vezes mais reclamação do cliente, um produto que muitas vezes precisa ter uma atenção maior, é um produto que tem características, tolerâncias mais apertadas, então nós começamos a fazer o fluxograma e a padronização por esse tipo de produto. Faça um fluxograma da situação real e não de como você gostaria que esse processo estaria. É situação real. Vá ao local e converse com os operadores, é no Gemba. Então você tem que acompanhar o fluxo da peça naquele processo e perguntando sempre para as pessoas para que você obtenha realmente um entendimento do chão da fábrica de como que é o fluxo daquele processo. Convoque depois as pessoas envolvidas naquele processo e que conhecem o processo, o produto, para analisar cada etapa do processo para verificar se agrega valor ou não. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa agregação de valor. Então inicialmente aqui tem aí 6 passos para a gente começar a padronizar através do uso de fluxograma. E o que é a agregação de valor? Quando você chamar as pessoas para analisar aquelas etapas que você mapeou do processo, o que agrega valor? Então está um conceito aqui para que você entenda o que é agregação de valor. É toda operação que introduz uma modificação de forma, composição ou estrutura. Então, por exemplo, uma máquina está usinando uma peça, está comendo cavaco, ela está modificando a parte estrutural da peça, está modificando a forma. Então, aquele momento ali está gerando valor. Então, é lógico que muitas vezes você pode, inclusive, ter uma transformação, mas isso ser um superprocessamento. Mas não vamos entrar no caso agora. Então, inicialmente, para que você possa entender a parte de agregação de valor, dando definição para a sua equipe, é toda operação que introduz uma modificação de forma, composição ou estrutura do material. Então, essa é uma das partes. Então, por meio de um brainstorming, você pode começar a verificar essa agregação de valor com a equipe, perguntando o seguinte: esse processo ou essa etapa desse processo, essa tarefa desse processo, ela é necessária realmente? O cliente vai perceber se eu remover essa tarefa desse processo? Então, essas são algumas perguntas que podem ajudar você a verificar a parte de agregação de valor. Já que ela é necessária e eu preciso fazer, é possível deixá-la mais simples, mais fáceis. É possível adotar novas tecnologias, informatização, automação para facilitar a vida do operador. Então, algumas questõezinhas que eu começo a fazer quando eu estou tentando inicialmente verificar quais são as etapas do meu processo através de um fluxograma. E a partir do momento que eu listei todas as tarefas em relação aos processos, eu preciso priorizar. Pode ser que existam algumas tarefas de alguns processos que eu tenha que realmente padronizar, porque são mais críticas, ou talvez eu tenha algumas tarefas ou alguns processos que eu não preciso padronizar. Então, como que você define a priorização do que vai ser padronizado? Então, o que são tarefas prioritárias? Bom, tarefas prioritárias, pessoal, são aquelas tarefas que, se houver um pequeno erro, elas afetam fortemente a qualidade do produto. Vai ter reclamação de cliente.
Então você percebe, inclusive por análise estatística, né, por reclamação de cliente, que realmente aquela tarefa, se nós descuidarmos um pouquinho, vai ter problema de qualidade. Então esse é um tipo de tarefa ou processo que realmente necessita ser priorizada para a padronização. Qual é uma outra forma que nós podemos estabelecer um critério de priorização? Se alguma tarefa já ocorreu algum acidente, se alguém já se acidentou, então você tem que ter uma padronização muito clara em relação a essas atividades para que treine os operadores e que não haja acidente. Então, se ocorreu um acidente, passa a ser prioritária aquela tarefa para ser padronizada. Já ocorreram problemas na visão dos operadores e na sua. Então, já aconteceu algumas vezes, já se repetiu mais de uma vez. Então, na visão dos operadores, que são pessoas fundamentais, ajudando a gente a priorizar as tarefas, essa também precisa ser padronizada. As anomalias começam a ter uma certa repetibilidade. Então, aquela operação que está executando um produto, hora ou outra começa a surgir uma anomalia no produto. Então, também são sinais que esta tarefa ou aquele processo precisa ser priorizado. Então, o que pode acontecer? Você, em função do que você definiu, você pode verificar, por exemplo, que aqui tem uma prioridade A, porque está envolvido o acidente, aqui tem uma prioridade B, porque envolve reclamação de cliente, uma prioridade C, porque os operadores, na visão deles, tem acontecido uma certa repetição e assim por diante. Em função desse tipo de ocorrência, dessa classificação, você acaba definindo um critério de priorização para que então você padronize essas tarefas ou esses processos que nós acabamos de priorizar. Então fica a dica para você aí de como fazer essa padronização.